Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. E cada um de vocês, ouvintes, sejam bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica, a serviço da espiritualidade da nossa audiência, trazendo aqui pela programação da Rádio Esotérica FM e pelo nosso canal da Ustream, também com os vídeos armazenados no nosso canal do YouTube e à disposição de vocês, ouvintes, 24 horas por dia no site da Levir, a loja esotérica virtual, o portal que está há 15 anos no ar, levando para os buscadores da espiritualidade, das informações espirituais, muitos e muitos textos, centenas de textos, dezenas de palestras, conferências, vídeos que estão lá no nosso site. É com o patrocínio dos simpatizantes da Levir que nós trazemos para vocês aqui a nossa programação, que visa levar temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo para todos vocês. E estamos dando continuidade no dia de hoje a nossa série de programas sobre as ciências e tradições ocultas que estamos utilizando para atingir esse objetivo. O livro de Manly Palmer Hall, The Secret Teachings of All Ages, os ensinamentos, a sabedoria oculta das idades. Esse maravilhoso livro, publicado originalmente em 1928 e que tem realmente capítulos interessantíssimos. Estamos trabalhando cada um deles ponto a ponto para realmente contribuir aí para a cultura espiritual, esotérica dos nossos espectadores, ouvintes da rádio e também do nosso canal de vídeo. E no dia de hoje nós teremos aqui um programa sobre o simbolismo, o teriomorfismo. Teriomorfismo, que é a representação simbólica das forças, das energias da natureza através das figuras dos animais e também dos insetos, que todos eles têm uma larga tradição de utilização como símbolos. Então, o teriomorfismo dos animais e dos insetos é o tema do nosso programa de hoje. Um tema realmente complicado, porque o nosso querido Palmer Hall pesquisou muitíssimo antes de poder lançar esse livro, e ele, como muitos outros estudantes do oculto, do esotérico, percebeu que os animais e os insetos realmente são utilizados como símbolos. Então ele nos diz aqui no seu livro: as criaturas que habitam a água, o ar e a terra eram compreendidas e tidas em veneração por todas as raças da antiguidade. Percebendo que os corpos visíveis são apenas símbolos de forças invisíveis, os antigos adoravam o poder divino através dos reinos inferiores da natureza, porque aqueles menos evoluídos e mais simplesmente constituídos conformavam as criaturas que mais prontamente respondiam aos impulsos criativos dos deuses. Os sábios antigos estudaram as coisas vivas até o ponto de atingir a compreensão que Deus é muito mais diretamente compreendido através do conhecimento da sua obra divina, a natureza animada e inanimada, ou seja, as maravilhosas figuras da fauna desse nosso planeta, ouvintes, com animais realmente regozijantemente
vívidos nas suas plumagens, na sua pelagem. Realmente animais belíssimos estão aqui no nosso planeta, e juntamente com a flora nos deixam realmente encantados como que a natureza pode ter gerado formas tão belas. E como nos disse aqui Manly Hall, os antigos compreendiam que na beleza, na harmonia das coisas do mundo está a assinatura de Deus. O divino, as divinas ideias se manifestam aqui na Terra, não só na beleza da flora, mas principalmente nos animais e também no ser humano, como nós já estudamos no simbolismo no corpo humano, como realmente há uma sabedoria impressa nos corpos e na própria aparência de todos os seres. Pois, como nos diziam os filósofos da antiguidade, se uma coisa não é bela, é porque há algum problema com ela. E se algo é belo e é natural, nós sabemos que nela está impressa a sabedoria. Então Manly Hall continua: cada criatura que existe manifesta algum aspecto da inteligência ou de um poder eterno que nunca pode ser conhecido, à exceção de um estudo e apreciação de suas inconcebíveis e numerosas características. Quando uma criatura é escolhida para esse fim, na verdade, ela pode também simbolizar para a nossa mente concreta algo que é oculto. Então, o animal se torna um símbolo para a mente humana concreta. E suas características, então, demonstram esse princípio invisível em uma ação visível. É isso que está realmente por trás do teriomorfismo, ou seja, os animais, na verdade, são manifestações de ideias, de poderes divinos. E muitas vezes, conhecendo internamente, pelo menos os sábios assim o conhecem, certas forças invisíveis, muitas vezes eles encontravam similaridades com o comportamento ou com a aparência dos animais. Então eles passavam a usar aqueles animais como símbolos daquela força, daquela inteligência que era oculta e passava a ser expressa exteriormente através da figura daquele animal. Então peixes, insetos, animais, répteis e aves aparecem no simbolismo religioso de quase todas as nações, porque as formas e os hábitos dessas criaturas e os meios em que elas, no meio ambiente onde elas existem, estão estreitamente relacionados com vários poderes germinativos e regenerativos da natureza, que foram considerados como elementos e prova da onipresença divina. Os primeiros filósofos e cientistas, percebendo que toda a vida tem sua origem na água, escolheram como o primeiro dos símbolos do germe da vida a figura de um peixe. É exatamente o primeiro dos símbolos antigos que surge para o nosso estudo do simbolismo, né? Peixes que muitas vezes nos encantam também pela sua beleza e pelo fato deles estarem na água da onde toda a vida provém. Então
os primeiros sacerdotes, né, não tinham, obviamente, condições de analisar, né, como faz a nossa ciência hoje, de onde vinha a vida e como realmente se dava o processo da reprodução de todos os seres. Mas então, para eles, o peixe com as suas ovas e a sua reprodução farta era um símbolo para a reprodução da vida, um símbolo para o poder oculto, a raiz oculta dessa geração e regeneração que acontece na natureza. E nós temos que entender como os antigos faziam essas formulações por similaridade. Então, para os gregos e os romanos, os peixes eram animais sagrados e estavam relacionados diretamente com o culto de Afrodite, que simboliza Vênus. E sobrevive um interessante ritualismo ligado ao paganismo, que indicava que as pessoas deveriam comer peixe no dia da sexta-feira, pois aqueles que falam espanhol, isso fica mais fácil de compreender, porque para eles sexta-feira, e para nós é apenas a sexta-feira da semana, para eles chamam esse dia de Viernes, ou seja, Vênus. Então, desde a antiguidade, com gregos e romanos, Vênus era o planeta que regia a sexta-feira, e nele, como símbolo, se indicava que deveria se consumir como alimento o peixe. E Freia, em cuja homenagem foi nomeado esse dia pelos escandinavos, era também a deusa da beleza e da fecundidade. E esta analogia está mais vinculada com o peixe, com o mistério da procriação. E a sexta-feira é também o dia santo e sagrado para os muçulmanos, como para nós atualmente é o domingo, né? Na verdade, para os povos antigos, todos os dias da semana já houve na antiguidade culturas que tiveram cada um dos dias da semana como dias santos. Então nós temos que compreender exatamente que esta santidade de algum dia tem a ver exatamente com essa ligação com as filosofias religiosas, né? E agora nós estamos vendo aí uma imagem aqui de uma montanha, de um pico aqui no sul do Espírito Santo, que é chamado o Padre e a Freira, pois a palavra freira em inglês, que é nun, significa literalmente peixe, e o simbolismo, né, dessa palavra tem a ver justamente com o hábito, né, a roupa que as freiras usam, que as ligam com o simbolismo do peixe. Quem sabe mais para frente fique mais claro isso com outras coisas que nós vamos mostrar. E então freira significa peixe, bem como também crescimento. E como sábios do judaísmo disseram, os judeus levaram a vitória do filho do peixe, cujos outros nomes foram Josué e Jesus. E freira também é ainda o nome das devotas, né, do cristianismo. Pelo menos é essa forma que nós mais conhecemos a esse respeito. Entre os primeiros cristãos, 3 peixes eram usados para simbolizar a Santíssima Trindade. E o peixe também
é um dos 8 símbolos sagrados de Buda. E aí então prossegue esse simbolismo muito grande do peixe usado como símbolo da força oculta que está por trás da natureza. E acreditava-se que esse peixe, levado a marinheiros náufragos, os ajudava na sua morte a irem diretamente para o céu. E o golfinho era aceito pelos primeiros cristãos como um emblema de Cristo, porque os pagãos tinham visto esta bela criatura como um amigo e benfeitor do ser humano. E o herdeiro do trono da França é chamado de Delfim, né? Ou golfinho, e pode ter assegurado seu título ao uso deste símbolo antigo que lhe imputa então um poder temporal. E os primeiros defensores do cristianismo, os primeiros convertidos, eram chamados também de peixes, que no momento do batismo a eles se afirmava: voltaram novamente para o mar de Cristo. E vai assim prosseguindo esse simbolismo dos peixes, que é muito importante para a nossa cultura judaico-cristã, né? E nos antigos rituais, né, persas, seus rituais iniciáticos, bem como nos mistérios gregos e egípcios, os sacerdotes disfarçavam-se de criaturas compostas, né, simbolizando assim diferentes aspectos da consciência humana. Eles se travestiam de aves e répteis como emblemas de suas várias divindades, muitas vezes criando formas de aparência grotesca e atribuindo-lhes traços imaginários, hábitos e locais também estranhos, os quais eram simbólicos de certas verdades espirituais e transcendentais, assim escondidas dos profanos. Então, e dentro dessas simbologias, né, existem realmente animais que só existem na imaginação, na fértil imaginação desses simbolistas, como, por exemplo, todo mundo já ouviu falar da ave fênix, né, que fazia seu ninho entre o incenso e as chamas daqueles mistérios iniciáticos, e por isso era chamada a ave que renasce das cinzas, e obviamente passou a ser um símbolo vívido esta ideia da fênix, do poder da reencarnação ou do renascimento da nossa alma. Há outros animais também tipicamente pertencentes ao simbolismo esotérico, como, por exemplo, o unicórnio, que tinha um corpo de cavalo, os pés de elefante e a cauda de javali, e a metade do corpo, em algumas histórias, a metade superior do corpo de um centauro, por exemplo, que é outro tipo, que é o símbolo do signo de Sagitário, né? Era meio humano e meio equino, né? E esta mistura de meio cavalo, meio humano, também dava a nítida impressão de que era usado como símbolo do envolvimento da consciência com a força do corpo. E
E o cavalo também tem uma série de outros simbolismos, devido à sua imensa força, à sua capacidade de transportar o ser humano, de levar os víveres, os alimentos, puxar carroças e puxar as nossas carruagens e ajudar o ser humano. Para povos ainda mais antigos do que essas tecnologias, ele era o símbolo do sol. E porque eles entendiam que o circuito que o sol faz no céu, singrando o firmamento diariamente, só poderia ser possível se ele fosse puxado por cavalos alados. E daí, consequentemente, o cavalo foi associado com a própria divindade solar, né? Então há uma ampla iconografia exatamente a esse respeito. Já um outro símbolo muito interessante é o do pelicano dos hermetistas, né? Um símbolo também muito bem conhecido pelos maçons, que aqui o texto nos fala do pelicano dos hermetistas, que alimenta suas jovens crias a partir do seu próprio peito, que ele rasga. Então este pássaro passou a representar exatamente o símbolo do sacrifício divino. E o cisne também, que é muito parecido com o pelicano, é o símbolo clássico da sabedoria divina. Hansa, como dizem os hindus, é o símbolo da sabedoria divina. E o pelicano que rasga o seu peito para dar de alimento às suas crias, simboliza esse supremo sacrifício que a divindade faz para manter o seu universo ativo e para dar a vida espiritual, a consciência interna para todos nós, seres humanos. E todos esses animais, né, e as suas representações foram todas elas pensadas, né, pelos ocultistas, pelos esoteristas, para também avivar, né, as ideias que estão dentro da consciência humana. Porque o nosso inconsciente, ele está cheio dessas imagens. Então Manly Hall, no seu livro, ele exatamente evoca isso. E os indianos, eles vão até mais fundo nas suas considerações com relação aos animais. Os Puranas, os divinos comentários que sábios hindus fizeram aos Vedas, os seus textos sagrados mais antigos, afirmam que o ser humano é o animal mais antigo presente nesse planeta, e que os animais vieram muito tempo depois a existirem, e que cada animal é, na verdade, a expressão de certos atributos divinos que só estão presentes na sua totalidade no ser humano. Então, se nós observarmos bem um animal, nós veremos que alguns têm o focinho mais comprido, outros mais curtos, alguns têm as orelhas mais compridas, outros têm os olhos destacados ou olhos pequenos, alguns têm bocas enormes, com dentes também muito grandes, enquanto que outros têm bocas reduzidas. Alguns são fortes e musculosos, outros animais são fracos e muito flexíveis. E todas essas conformações, ouvintes, na verdade, são aspectos manifestados que já estão presentes no grande arquétipo que está
manifestado também como o ser humano. Por isso que nós temos a grande diferença com relação ao reino animal, porque nós atingimos, né, a autoconsciência, nós atingimos o poder de nos autocompreender, coisa que o reino animal ainda não atingiu. Então o nosso reino, o reino hominal, é o protótipo de todos os animais que existem no mundo. E as diversas características que estão com animais são exageros ou são contrações de características humanas. Como, por exemplo, se nós tomarmos a figura de um cavalo, né? Se nós usarmos aqui a figura do unicórnio, ele tem um focinho extremamente grande. E então imaginemos que se fosse um ser humano, o que o ser humano faz com o seu nariz? Ele tem uma sensibilidade oculta que nós muitas vezes não damos muita importância, porque perceber os aromas, perceber os cheiros, os odores, é uma capacidade bioquímica que nós temos bastante apurada. Mas só que os cavalos ainda têm muito mais. E essa parte do nariz também representa, dentro de um simbolismo da fisiognomia, representa a região do tórax, dos pulmões e do coração. Então, o nariz, né, e o focinho, a mistura do nariz com a boca, para o cavalo representa, na verdade, uma sensibilidade muitíssimo grande. Assim também como os indianos representam o deus Ganesha na forma de um elefante, a tromba do elefante também tem esse mesmo simbolismo. É exatamente uma percepção muito aguda das pessoas e das coisas. Então nós podemos simbolizar também o cavalo desta forma, se nós quisermos transformá-lo numa imagem, porque realmente não só é um animal muito forte, e nós usamos como até inclusive como medida de força, né? Quando nós dizemos o carro tem tantos cavalos, né? O cavalo força, o horsepower, é a força necessária para se erguer 70 quilos a uma altura de 1 metro durante 1 minuto. Esta é a força de um horsepower, né? Um cavalo força. E então, para nós, muitos animais são especialíssimos nesse simbolismo e inconscientemente nós sabemos disso, porque obviamente que pertence ao inconsciente coletivo da humanidade esta simbologia. Mas no nosso segundo bloco e no programa de amanhã também nós vamos continuar falando desse tema, ouvintes. Um tema bastante específico que nós estamos desenvolvendo com vocês, o teriomorfismo, ou o simbolismo dos animais e dos insetos. Mas enquanto nós refrescamos aqui um pouquinho a garganta, vocês vão ficar com o convite da Levir, a loja esotérica virtual, convidando vocês, ouvintes, venham participar conosco aqui desse trabalho. Contribuam da forma que vocês puderem para manter esta iniciativa e outras no ar na internet. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você,
caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Sensibilidade musical é aqui. Esotérica FM. Sim, amigos ouvintes, estamos voltando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está falando do teriomorfismo, o simbolismo dos animais, dos insetos. E agradecemos muitíssimo a audiência de vocês que estão nos acompanhando ao vivo pelo áudio da Rádio Esotérica FM e também ao vivo aqui pelo nosso canal da Ustream. E esse material vai estar, ouvintes, cerca de 1 hora depois que o programa vai ao ar, estará disponível pelo site da Levir em www.levir.com.br, e o vídeo estará no nosso canal do YouTube. Procurem esotérica.fm no YouTube, vocês vão achar o nosso canal com mais de 100 vídeos lá que nós já produzimos desde agosto do ano passado, pois o nosso programa de rádio acabou virando um programa também com imagens e, obviamente, com uma produção totalmente independente, alternativa, levando temas muito interessantes para vocês, ouvintes. Pelo menos assim nós acreditamos que ele seja. E continuando com o tema do teriomorfismo, né? O livro do Manly Hall tem uma imagem muito interessante que vem da iconografia hindu, e o Manly Hall nos diz que o peixe também tem sido usado muitas vezes associado com a figura dos salvadores do mundo. Os hindus, por exemplo, dizem que Vishnu, o seu redentor, que ele toma sobre si mesmo ou se manifesta a si mesmo em 10 formas diferentes para a redenção do universo. E ele teria sido expulso da boca de um peixe em sua primeira encarnação. E outras culturas também dizem coisa parecida. Por exemplo, Ísis, enquanto o seu filho Horus, que
estava quase sempre adoentado, né? Muitas vezes é mostrada como um peixe. E Oanes, que nós temos exatamente uma imagem dele aqui para mostrarmos para vocês, também era muitas vezes representado como um peixe. E isso é muito interessante, porque os cristãos, obviamente, não sabendo nada dessas histórias, dessas culturas antigas, imaginam que Jesus foi o primeiro pescador ou o primeiro homem que trabalhou com os pescadores para resgatar as suas almas, né? Pedindo para que os seus apóstolos, seus discípulos, se transformassem de pescadores de peixes, né, a pescadores de homens. Mas essa história ela tem exatamente um antecedente histórico, que é justamente Oanes, que era desenhado, né, como totalmente envolto com o corpo de um peixe. E a mitra que os bispos usam até hoje no cristianismo, no catolicismo, que depois também foi, durante muito mais tempo, aliás, do que o próprio catolicismo, o mitraísmo usou, né, o chapéu representando a boca de peixe, e hoje os bispos e o catolicismo também adota, representa exatamente também símbolos, um símbolo oculto do peixe. E dentro desse simbolismo está o próprio comportamento do peixe, que está sempre absorto nas águas, e a água representa o plano astral, o primeiro plano espiritual à nossa volta, e sempre o peixe está silente, né? Porque peixe não emite nenhum som, então ele se desloca suavemente, sem nenhum ruído, pelas águas, e os antigos acharam por bem empregar esse símbolo para eles, né? Então, com relação ao Oanes, né, o salvador da Caldeia, que também pode ter sido, esse simbolismo pode ter vindo da Índia, é representado com a cabeça e o corpo de um peixe, do qual a sua forma humana se sobressai em vários pontos. E aí esse simbolismo se conecta com Jesus, o Salvador cristão, que frequentemente é simbolizado também por um peixe. Até hoje a gente vê por aí gente circulando com seus carros com adesivos de um peixe estilizado, pois ele representa o cristianismo. Mas se você perguntar para aquela pessoa por que o peixe representa Jesus ou Jesus Cristo, dificilmente aquela pessoa vai ter uma explicação a contento, pois isso tudo faz parte exatamente desse simbolismo esotérico, que é muito mais antigo do que simplesmente o simbolismo cristão, que é uma coisa praticamente recente, se nós formos comparar ou contrastar com esses conhecimentos antigos. Então, o nome grego, o nome de mistério de Jesus, significa exatamente um peixe. E o peixe foi aceito como o símbolo de Cristo por um grande número dos primeiros padres da igreja, que posteriormente foram canonizados. E Santo Agostinho comparou o Cristo a um peixe que
que tinha sido submetido à tortura, e assim também assinalaram que a carne dos homens que foi assim sofreu como a carne de Jesus sofreu, existia e vivia para alimentar os homens justos e santos. Então é razoável supor que também as misteriosas serpentes marinhas, que de acordo com as lendas maias e toltecas trouxe os deuses ao México, poderiam ser navios vikings ou caldeus também, que foram construídos em forma de monstros marinhos compostos na sua decoração por dragões. E Mendenhall cita aqui Helena Blavatsky. Segundo Mendenhall, que Blavatsky avança essa teoria de que a palavra cetus, a baleia gigante, é derivada na verdade de Ceto, um nome para o deus peixe chamado Dagon, e que a história bíblica de que Jonas havia sido engolido e ficado na barriga de uma baleia por 3 dias, na verdade o que poderia realmente ter acontecido é que uma determinada pessoa, chamada Jonas, e pode ser qualquer uma, não só o Jonas, na verdade teria sido confinada em células ocas das gigantescas estátuas de Dagon, e depois teria sido resgatado por marinheiros da Fenícia. E isso sem dúvida é um grande mistério na forma gigantesca de Cetus, que é preservado no simbolismo astronômico, E de acordo com muitas histórias dispersas e seus fragmentos ainda existentes, a natureza inferior do ser humano, ela seria representada justamente por um peixe gigante, ou por uma criatura tremenda, uma grande serpente ou dragão chamada de Leviatã. E esta criatura temerosa, então, como o peixe vive nas águas e a água é o símbolo das emoções, então esse animal que se desloca nas águas, que tem uma expressão, uma característica não só monstruosa, mas aterrorizante, representaria então as paixões e desejos inferiores do ser humano. E entre os símbolos do Cristo Salvador, há um número relativo de mistérios da sua natureza divina escondida dentro dessas representações dos peixes, pois, como eu disse, o peixe é um dos símbolos mais antigos para os iniciados. E com isso nós podemos passar para outros tipos de animais, como e que muitas vezes são repulsivos, mas que fazem parte também do teriomorfismo, da representação das forças da natureza por meio dos símbolos desses animais ou desses insetos. E, por exemplo, nós podemos começar com o simbolismo dos dragões,
os dragões, que representam realmente uma força visceral e incontida que existe dentro da terra. Então, o animal que é o dragão, a grande característica é que, além de ter o corpo parecido com o de uma serpente ou até de um dinossauro, com a cabeça muito proeminente, mas a grande característica é que ele cospe fogo. E obviamente que esse animal não existe factualmente, mas ele é um símbolo antiquíssimo para o grande poder destrutivo e regenerativo que existe dentro dos seres humanos. E até hoje se vê por aí lançamento de filmes sobre dragões, histórias de dragão. Na literatura inglesa se fala de Dragons and Dungeons, ou seja, as batalhas entre cavaleiros e dragões, e alguns deles conseguem até usar os dragões como seus aliados, né? Montando nas suas costas e saindo voando por aí. E montar um dragão seria então dominar as paixões e dominar o astral, dominar as emoções. E combatê-los seria enfrentar os nossos desejos, as nossas distorções, aquilo que os cristãos chamam de pecado, né? Ou seja, como nós vemos na imagem de São Jorge, né? Combatendo com uma lança o dragão. Isso é uma imagem que realmente é muito mais antiga, pois esse dragão que é combatido por esse santo, por Jorge ou também por São Miguel, na verdade era o dragão Tifão ou Tifon, né? O demônio do submundo, que lendas, tradições e mitos antigos também falam a respeito dele. E os chineses têm toda uma tradição de representar exatamente dragões na sua iconografia como representantes do poder ígneo que há no centro da terra, que sobe e devora muitas vezes os seres humanos, e o medo que isso pode provocar tem uma certa utilidade, pois os seres humanos passam a respeitar as poderosas energias da natureza, não só as exteriores, bem como as interiores, que são bem mais difíceis de serem controladas, né? Mas dentro de todo esse simbolismo também há aqueles que são relativos a certos insetos, não só belos insetos como as borboletas, mas insetos um pouco mais repulsivos, né? E tudo que causa repulsa, na verdade, demonstra que dentro daquela pessoa que não gosta, né, de cobra, não gosta de aranha, não tem medo de barata, tem gente que tem medo até de mosquito, né? Tem paura realmente de qualquer inseto. Na verdade, há uma energia interna dentro da pessoa, algum problema, algum trauma que ficou lá prendendo essa energia, e os antigos sabiam muito bem disso, esse medo quase que primordial que as pessoas têm dos insetos. Então eles eram usados, né, como símbolos, como emblemas, né? Como por exemplo, aqui o Manly Hall nos fala das formigas, que eram encaradas como emblemáticas da capacidade, né, de criar, de fazer coisas, né? Aquilo que os ingleses chamam de capacidade indutiva, né? Ou seja, de
que é a origem do termo indústria, né? Ser industrioso é exatamente essa capacidade que as formigas têm. Já os gafanhotos eram símbolo com as suas nuvens que assolam e assolavam a África e a Ásia como símbolos das paixões, das doenças, dos ódios e das contendas sem fim. Muito diferente aí das borboletas, que são maravilhosas de se olhar, como a imagem que nós estamos passando. Então, no folclore de várias nações, certos insetos a eles se dava uma significação especial, mas alguns deles têm tido uma veneração realmente muito superior, e é o caso, por exemplo, do escaravelho, né? Que é o inseto que nós vamos falar mais detidamente no dia de hoje, pois era altamente cultuado no Egito, né? Então, o escaravelho egípcio é uma das mais notáveis figuras simbólicas jamais concebidas pela mente humana. Então, esse simbolismo evoluiu da mente dos sacerdotes egípcios, que da figura de um simples inseto e pela observação dos seus hábitos peculiares e sua aparência, então adequaram e simbolizaram a força do corpo, a ressurreição da alma e até mesmo a força do eterno e incompreensível Criador, tudo isso simbolizado nos seus aspectos e no comportamento do escaravelho. Então, este besouro, né, na verdade, que eram cultuados de uma maneira tão direta pelos egípcios, os certos iniciados nos mistérios egípcios chamavam a si mesmos de escaravelhos, e da mesma forma que em outras culturas eram chamados de peixes, os egípcios se diziam escaravelhos, né? E também leões e panteras eram usados para simbolizar esses iniciados. Mas para os egípcios, o escaravelho, com que eles fabricavam, cunhavam joias extremamente magníficas, que muitas delas foram descobertas nas tumbas dos faraós, e quando são exibidas encantam pela sua beleza. Mas para eles, para os egípcios, o escaravelho era o simbolismo e era um emissário do próprio sol, e simbolizava a luz, a verdade e a regeneração. Então, entre eles se encontravam escaravelhos de pedra, que eram chamados de escaravelhos do coração. E esses escaravelhos de pedra eram colocados na cavidade do coração dos mortos antes que eles fossem atados como múmias, né? E muitos também desses escaravelhos decoravam a fronte desses egípcios antigos, que eram adoradores de Ra, principalmente, pois Ra, o deus sol egípcio, tinha as três grandes aspectos dentro de si. Assim como no cristianismo nós falamos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para eles Ra, o deus sol, também tinha três aspectos. E o escaravelho, que por eles era chamado de Quepera, também tinha no seu comportamento exatamente a manutenção desses três aspectos.
E então a relação que existia entre o Sol e o escaravelho era obviamente simbólica, né? E o fato de suas belas asas estavam ocultas dentro da concha brilhante do seu corpo tipificava também a alma humana que está oculta no corpo terreno. E os soldados egípcios recebiam o escaravelho como seu símbolo especial, porque os antigos acreditavam que essas criaturas eram todas do sexo masculino e, por conseguinte, adequadas a emblemas da virilidade, da força e da coragem. E exatamente o que realmente chamava a atenção no comportamento do escaravelho, inclusive num dos livros mais esotéricos aí que foi publicado, né, nos últimos tempos, é exatamente o mestre egípcio de Geoffrey Hodgson. Ele explana exatamente esta conexão do escaravelho com a energia solar. Então o mestre Polidorus Isourenos explicou a Geoffrey Hodgson que o escaravelho é o símbolo direto do Fohat, da energia oculta que vem do Sol, que juntamente com o Prana e a Kundalini perfazem essas três características ocultas das energias solares. E o escaravelho é muitas vezes, pelo menos este tipo de escaravelho é visto rolando uma bola de esterco que ele encontra, e ali ele deposita os seus ovos e ele sai a rolar esta bola de esterco. E por incrível que pareça, os egípcios visualizaram ali o movimento do Sol nos céus, assim como eles visualizavam que o Sol só poderia andar nos céus puxado pelas forças de cavalos, e por isso o Sol era simbolizado por cavalos. Esta energia criativa poderosíssima do Fohat, que é uma energia que transmite as ideias cósmicas para a matéria, eles também simbolizavam pelo escaravelho. E o mestre Polidorus, ele justamente descreve que os altos iniciados do Egito convocavam os artistas e rogavam a esses para que não representassem nas suas ilustrações, na sua arte, motivos profanos, mas sim se dedicassem a pintar as ideias religiosas, esses princípios ocultos que eram tão importantes. E aí que está a grande chave para a compreensão da arte egípcia, pois ela contém exatamente temas sagrados. Então, aquela bola de esterco que o escaravelho rola, quando desenhada, ela passou a representar o disco solar e as serpentes que dali emanam, que são símbolos, por conseguinte, das forças, das energias que vêm do Sol. E os egípcios foram realmente mestres na arte de representar as serpentes como símbolos exatamente dessas forças ocultas, pois nós sabemos muito bem que mesmo nos dias de hoje a serpente é símbolo de uma série de coisas que estão presentes no nosso cotidiano. É simplesmente o símbolo da medicina. De certa forma,
várias outras profissões também têm nos seus símbolos a serpente, pois quando os clarividentes antigos enxergavam uma energia, eles a visualizavam serpenteando. Então há quase que uma infinita quantidade de símbolos de organizações, de princípios ocultos que têm relação com a serpente, como o símbolo da Sociedade Teosófica, que é o tradicional Ouroboros, né? Ou a serpente que morde a própria cauda, que para os egípcios era o símbolo do próprio planeta Terra. Ou o caduceu de Hermes, né? Que Hermes empunhava para transmitir as ideias, as notícias dos deuses para os homens, também é representado por uma serpente enrolada num caduceu. E essa serpente, na verdade, é o símbolo da energia da Terra que sobe pelo corpo humano e se armazena na base da coluna. É a chamada Kundalini, ou a energia que pode dar ao homem um salto na sua consciência, ou pode causar o seu decaimento, pode causar a sua danação. E por isso que a serpente é tão útil como símbolo, pois apesar da serpente poder encantar em certos aspectos, ela sempre tem o seu veneno e tem a sua peçonha, ou seja, ela pode causar mal. Então os antigos fizeram muito bem em representar essa força com a imagem da serpente, que nós encontramos também na Índia, na Grécia Antiga, na África. Na África, infelizmente, hoje em dia, a serpente é compreendida como a força do mal, e no México e nas civilizações das Américas, civilizações antigas, havia uma série de serpentes dentro do seu simbolismo. E muitos iniciados se chamavam de serpentes ou de dragões, pois a serpente também tem outra característica: ela se desloca lenta e suavemente pela terra e espreita e se esconde durante o dia nas sombras, naquelas pequenas reentrâncias, e só sai para caçar, para se alimentar à noite, ou seja, tem uma atividade noturna. E isso são características dos iniciados também, que tem que manter os seus segredos, então tem que ser altamente silentes, silenciosos e reverentes com relação aos poderes que eles possuem. Então a mais famosa de todas as serpentes, que todo mundo acha que é o próprio inimigo, o próprio diabo, que é a serpente que havia estado lá no Éden, né? Vocês podem imaginar o que o diabo ia fazer no jardim do Éden, que Deus, né, estava ali fazendo a criação e já estava lá prontinho a figura do diabo lá para fazer a tentação com Adão e Eva. Na verdade, ouvintes, se vocês levarem a sério aqui o que nós estamos explicando, a serpente do jardim do Éden não é a serpente do mal, mas sim é a serpente do conhecimento, pois os sábios eram chamados de serpentes, de dragões, de dagons, ou simplesmente de nagas, né? Serpentes. Então quem trocou aquelas ideias com Eva lá com relação a maçã, ou aquele fruto, né? Lá nem está dito que é maçã, ou aquele fruto proibido, que é
da árvore da sabedoria, do conhecimento e da vida, na verdade foi um sábio, foi um mestre que não tentou, mas simplesmente deu a conhecer a Eva o símbolo da alma, de que ela poderia realmente ganhar a sua liberdade de consciência a partir do momento que ela comesse aquele fruto. Mas infelizmente a interpretação aí que a religião faz é que o ser humano sofre, o ser humano está aí perdido no mundo porque Adão e Eva cometeram o pecado original e foram expulsos de lá, e aqui estamos nós sofrendo por causa disso. Na verdade é uma grande incompreensão do simbolismo esotérico. Na verdade nós todos estamos aqui, ouvintes, porque nós queremos evoluir. Nós viemos para o mundo da matéria para buscar a sabedoria. E então, como diz a Bíblia, devemos ser prudentes, né? Como a pomba, e sermos sábios como as serpentes. E se a serpente tem sabedoria, ela também tem o seu veneno. Então é preciso ser prudentes, ouvintes. E com relação a todo esse simbolismo, é preciso também estudá-lo para que nós não fiquemos com medo, não fiquemos assustados quando nos deparamos com imagens simbólicas que querem representar uma realidade mais profunda. Mas, ouvintes, no programa de amanhã nós vamos dar continuidade nesse assunto. Estamos terminando por aqui hoje e convido a todos vocês para uma última vibração para que nós encerremos, né, simetricamente como nós começamos. Nós vamos terminar com a evocação do nosso ser interno. Vamos fechar os nossos olhos, ouvintes, e nos conectar uma vez mais com a chispa divina que pulsa nos nossos corações, emitindo a sua irradiação. Volvemos a nossa consciência, sentimos o coração pulsando e, com o poder da nossa mente, visualizemos a luz brilhando no centro do nosso coração. Façamos essa luz se expandir, tomar todo o nosso corpo, embeber todos os nossos órgãos com a sua luz e se propagar por todo o nosso ser, iluminando e purificando dentro e fora. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento para compreender, para realizar, para tornar real, ouvintes, o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja. Que essa luz brilhe cada vez mais no coração de todos vocês. É para isso, para simplesmente fazer recordar o brilho espiritual da nossa luz interna, que esse programa existe. Agradeço uma vez mais a audiência de todos vocês, ouvintes, ao vivo e pelas gravações. Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Aguardamos vocês aqui na nossa próxima edição e
deixamos vocês com as músicas, a nossa programação da Rádio Esotérica FM, totalmente aqui interativa, praticando com vocês os princípios da nova era, da era de Aquário. Finalmente, ouvintes, recebam aqui o meu virtual, mas é fraternal, é caloroso abraço, saudando a toda a audiência do programa Lux Esotérica. Até a próxima oportunidade. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 20